Olá pessoal, tudo bom? Professor Valdir aqui. Bem, hoje eu queria fazer um vídeo que destoa um pouco dos dois que eu fiz anteriores, dois, três, mas que tem mesmo assim uma relação porque procura discutir fundamentalmente o Brasil, só que agora falando de um assunto, de uma mácula, digamos assim, de umas páginas mais grotescas e macabras da história das páginas do Brasil, como se não houvesse tantas outras, que é em relação aos campos de concentração, em especial os campos de concentração aqui no estado do Ceará. Isso versa um pouco sobre a minha pesquisa de doutoramento, não é especificamente sobre isso, mas eu abordo isso porque faz parte de uma das obras que eu analiso, que é essa obra aqui, né? Um livro super conhecido, de uma autora super conhecida, que é a Raquel de Queiroz, o 15, que trata sobre a seca de 15, e os campos de concentração aqui no Ceará em especial, eles começaram propriamente em 1915 e foram reativados, tiveram continuidade e foram até aumentados, né, em 1932, quando aconteceu outro período assim de escassez e irregularidade de chuva. Então a onda ali de flagelados, que é uma palavra que se passou a usar para designar os retirantes, as pessoas pobres que saíam do sertão em busca do litoral, em direção à Fortaleza em especial, e até para outros estados também, tá certo? Mas em relação ao campo de concentração, que é uma expressão assim que quando a gente escuta a primeira vez, a gente sempre se remete ao campo de concentração nazista, né? Isso é uma coisa que pega muita gente de surpresa, porque antes propriamente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, onde milhões de judeus foram brutalmente assassinados e teve um genocídio, né? E isso é muito importante sempre enfatizar o quão aquilo é uma coisa horrenda, é uma página absolutamente assim indelével no sentido de uma memória pesada, mas tem que, sim, ao contrário do que muita gente acha, que fechando um museu ou então não falando sobre isso não vai se repetir. Não, o direito à memória é uma coisa fundamental. Então esses campos de concentração aqui no Ceará, eles foram criados basicamente pela estrutura de Estado, pelo governo naquela conjuntura, né, que era uma espécie de resposta, entre aspas assim, fácil aos problemas da seca, da pobreza, da miséria. Então eles eram localidades assim, digamos, embora fossem projetadas e construídas pelo poder estatal, mas eram espaços completamente improvisados, né? Tem-se uma expressão também que alguns chamavam na época de currais do governo. Por que currais? Porque de fato era uma cerca ali com arame farpado para de fato prender aquelas pessoas, para se ter um controle sobre aquelas pessoas que ali estavam. Para que esse controle? Para algumas coisas, por exemplo, para aquelas pessoas trabalharem em frentes de trabalho, tá certo? Para elas não saírem dali para contaminar a cidade com a sua fedentina, a roupa suja, a mendicância, né? Então assim, isso fazia parte de uma política, e isso é muito bom a gente enfatizar, e tem trabalhos que já exploram isso hoje em dia com muita firmeza, é que essas políticas, elas tinham, além dessa coisa do controle, também tinham teorias racistas e eugenistas por trás, né? Porque elas eram inspiradas por ideologias eugenistas que buscavam higienizar a sociedade, limpar a sociedade. Ou seja, essas pessoas que vinham do sertão, do interior, sujas, maltrapilhas, magérrimas ali, doentes, não se misturar às pessoas da cidade. Tanto é que, por exemplo, tem uma planta que eu já tive acesso a ela na minha pesquisa, da cidade de Fortaleza, de 1932, em que mostra naquela conjuntura ali a construção dos dois campos de concentração de 1932. Né? Em 15 eles já haviam sido construídos e eles vão ser reativados em 1932, que é o campo do Urubu e o Matadouro. Né? O Matadouro, inclusive, é o campo em que a família principal da trama desse livro aqui, que é o Chico Bento, a Cordulina e os meninos, alguns deles, porque um morre no caminho, o outro se perde, a cunhada do Chico Bento também fica, né? Enfim, a família chega toda desfigurada, né?
até a fortaleza, e eles vão ser ali vomitados num campo de concentração, na estação do Matadouro. Raquel de Queiroz diz isso aqui, inclusive literalmente, nesse livro. E ela vai fazer uma descrição daquele ambiente ali, né? De como o ambiente era, com arame farpado, troncos de árvore, uma pessoa fazendo um fogo ali, uma outra pedindo alguma coisa para comer, uma criança chorando. Quer dizer, aquele ambiente absolutamente assim caótico, né? Então a presença desses pobres sertanejos é vista naquele contexto ali como uma ameaça, em especial às elites, em especial às classes mais abastadas de uma capital como Fortaleza, que naquela época passava por um processo de modernização. Então temia-se de certa forma uma espécie de degeneração da cidade com a chegada dos flagelados, que é uma palavra que passa a ser usada também em 1915. Tem duas palavras, né, que é abarracamento, que é o atual campo de concentração, né, que é quando chegava-se e instalava-se de maneira também improvisada barracas, né, ali, por isso não há barracamento. Só que essa palavra barracamento ela vai ganhar um significado depois de campo de concentração, que seria algo mais instrumentalizado, mais organizado no sentido do controle, do poder, da coerção com aquelas pessoas que ali estavam pelo Estado em especial, né? E uma outra palavra que vai surgir também, que é uma palavra meio que eufêmica, né, no sentido de eufemizar a coisa, vai ser flagelado, né? Em vez de faminto, né, em vez de mendigo, em vez de retirante, vamos usar a palavra flagelado, que é como se fossem pessoas ali açoitadas pela seca, né, apenas como se um problema fosse apenas esse. E o Estado ali iria, a partir de então, daquele campo de concentração, daquelas pessoas concentradas ali, iria ficar mais fácil para manejar, digamos assim, para dizer, olha, você vai fazer isso aqui, vai trabalhar aqui, a comida vai ser distribuída nessa hora e tal. Então, as descrições que eu já vi na literatura, como nesse livro aqui, em trabalhos técnicos, como tese, dissertação, era de um espaço absolutamente assim caótico, de crianças que tinham, por exemplo, disenteria assim a rodo, febre, varíola, outras doenças assim simples que poderiam ser tratadas, mas que como elas estavam ali jogadas, empilhadas, amontoadas, ficava muito difícil de tratar, né? Na realidade, ali era uma espécie de local em que atraía doenças, era um vetor de doenças, né? Então, assim, esses campos de concentração, eles não tinham, por exemplo, água potável, assistência médica, saneamento. Você tinha uma alta taxa de mortalidade, né, por doença, por fome. E as pessoas, por óbvio, como era um campo de concentração e elas estavam ali forçosamente, né, elas eram obrigadas a ficar naquela situação absolutamente complicada, né? E falar sobre esse assunto ainda hoje é muito fundamental, muito importante, como eu falei no início, porque a gente tende a esquecer essas coisas e tem algumas páginas no Brasil que são infelizmente inesquecíveis, não por ser uma memória inesquecível no sentido bom do termo, no sentido do afeto bom, mas de que causa um certo ranço, uma certa repugnância, mas a gente tem que lembrar dessas coisas e ver como os agentes públicos daquela conjuntura se comportaram ali, para que a gente possa, hoje em dia também, ter uma visão crítica e um entendimento, né, um pouco conjuntural, estrutural, sobre essas questões. Depois eu posso fazer aqui algum outro vídeo para tratar especificamente sobre esses campos de concentração com mais detalhes, falando sobre cada um deles. Nós tivemos, por exemplo, aqui o maior deles no Crato, aqui no Cariri Cearense. Então pouca gente sabe disso, né? Então eu acho que falar sobre isso, embora seja um tema muito pesado, é algo também muito importante. E a gente, como professor que se posiciona dessa forma, eu acho que é um posicionamento no mínimo adequado, no sentido de instigar a gente a conhecer isso e a pensar mais sobre isso. É isso aí, valeu e até uma próxima.